E a Igreja Católica presta um serviço de atendimento evangelizador específico para os quilombolas, que são povos de regiões remanescentes de quilombos, que eram as comunidades formadas por escravos fugitivos na época da escravidão no Brasil. Estão espalhados por todo o país. E sobre esse assunto eu vou conversar agora ao vivo com o padre Ibrahim Muinder, que é coordenador arquidiocesano da Pastoral Afro-Brasileira. Boa noite, padre. Seja bem-vindo aqui no Pautas da Igreja. Boa noite, Casey. Boa noite também para a equipe toda que está trabalhando, né, atrás desse programa. Equipe grande, viu, padre? Padre, para a gente começar nosso trabalho, nossa entrevista, eu queria que o senhor explicasse para a gente qual que é o trabalho da Pastoral Afro-Brasileira. O trabalho da Pastoral Afro-Brasileira, sendo uma pastoral social da Igreja, é trabalhar com a população afro-brasileira ou afrodescendente, em si, dentro de um trabalho de evangelização afirmativa da sua importância e a sua participação dentro da Igreja, dentro do processo da evangelização, no cuidado, que é o cuidado do bom pastor, Cristo, que cuida especialmente aqueles que estão nas margens da nossa sociedade. Então, num diagnóstico, né, de olhar como está a realidade do povo afrodescendente no nosso país, no nosso continente, dá esse grito de perceber essa necessidade da Igreja atuar e trabalhar com esse povo e dá um espaço para que também o protagonismo da vivência de fé que esse povo também tem seja visível dentro da nossa própria, dentro do espaço da Igreja, eles participando, mas também protagonizando com o que eles têm para a vivência da nossa Igreja e também para evangelizar. Padre, falando sobre os quilombos, né? Como que a Igreja trabalha nesse processo de evangelização? Os quilombos precisam de um cuidado especial, realmente, assim, eles ainda não são inseridos diretamente na sociedade. Como que é a realidade deles hoje? Então, a realidade das comunidades quilombolas, como acompanhamos nas notícias diariamente, infelizmente, acaba sendo muito mais de estatísticas, enquanto falta um cuidado ou da parte das políticas públicas e também, às vezes, uma parte do cuidado em si espiritual, sendo que é uma população que já em si surge a partir de um olhar diferenciado, um olhar que em si já existe a discriminação dessa população e esse preconceito que permanece a partir da sua fundação enquanto comunidades quilombolas até o tempo atual. É uma discriminação que em si existe, ainda permanece. É por isso que para a maioria continua se tornando essa população que está nas margens. Quando até fala do ser quilombola em si, as definições que também são dadas em si pelo nome acabam sendo negativas e que afirma essa população que parece que não tem nada de bom entre eles. Então, a Igreja trabalha em si dentro dessa afirmação da importância desses que também são filhos de Deus, que Deus deu uma cultura própria que deve ser usufruída como as outras culturas do mundo, que tem também algo para oferecer para os nossos espaços sociais, religiosos, todos os espaços que as outras culturas têm algo para oferecer, as comunidades quilombolas, ou o povo quilombola também tem algo para oferecer. Trabalhar a questão racial, a questão do racismo, a questão dessa discriminação que é estruturada e continua ferindo e matando muitos dos nossos, que pertencem não só aos quilombos, mas numa maneira especial às comunidades quilombolas. Então, a questão racial, o racismo velado. Primeiro, quando a pessoa já diz que é quilombola, o tratamento, a maioria das vezes, é já diferente. Então, a Igreja trabalha para que esse povo tenha essa participação, esse protagonismo e não sofre racismo e também essa discriminação racial que acaba sofrendo só por ser quilombola e a maioria também por ser preto.
Padre, em relação a A esse igreja, racismo que o senhor tem falado, como que a igreja trabalha na prática, no campo lá com os quilombos? Vocês dão uma orientação de como se portar diante de algum ato racista? Fala sobre as leis? Como que é esse trabalho? então, a primeira coisa é a formação. Formação de que o quilombo tenha momentos que providencia esse conhecimento de saber as leis, os seus direitos e também uma cria conexão ou criação de uma rede. Exemplo, a pastoral afro em si está no nível paroquial, está no nível da arquidiocese, está no nível regional, está no nível nacional. Então, quando a pastoral ou uma pessoa é da pastoral afro lá no sul ou aqui mesmo da Matinha ou lá no Pedral, que é uma outra paróquia, mas está conectado dentro dessa paróquia, essa pessoa tem acesso a outras pessoas da pastoral afro que já atua dentro da área por mais tempo. Então, isso em si já cria uma rede de apoio. Quando uma pessoa sofre e passa, exemplo, no grupo, ou comunica para a comunidade ou para a pastoral que sofreu racismo, aquela pastoral lá inclui dentro de si pessoas que já atuam dentro da área que conseguem dar um apoio rápido. Então, em si, a igreja é esse espaço onde a pessoa encontra esse apoio e também até encaminhamentos para saber como pode ser É um canal, né, padre? É um tratado. canal de atendimento mesmo, né? Dessa prestação de serviço. Padre, é um assunto Isso. muito importante. Vou deixar já o convite aberto para o senhor voltar para a gente falar mais, porque realmente a gente tem Obrigado. muito assunto ainda para conversar. Quero agradecer a participação do senhor aqui no Pautas da Igreja. Eu te espero mais vezes. Obrigado. Agradeço.